O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andréia e hoje a nossa aula é de língua portuguesa. E o que nós vamos aprender? Fábulas. Vamos lá? Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer alguns combinados com vocês. Primeiro, pegue seu caderno e lápis para anotar as dúvidas, o que nós vamos conversar aqui hoje, tudo bem? Depois, escolha um lugar calmo, um lugar tranquilo para assistir à aula. E por último, vocês deverão fazer a atividade proposta no final da aula e mostrar para sua professora se você estiver indo na escola. Ou você pode tirar uma foto da atividade e enviar no grupo do WhatsApp. Tudo bem? Vamos lá? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos aprender o que são fábulas, as suas características, quem são os principais autores de fábulas e vamos conhecer uma fábula. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Já pensou como seria o mundo sem histórias? Desde sempre, os humanos guardam suas memórias e saberes acumulados dentro de narrativas orais, que foram e são passadas de geração para geração. Histórias que ensinam, que divertem, que dão medo. Quem não se lembra de ter ouvido, em algum momento, histórias curtas com personagens que são animais? E aí, o que são fábulas? Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades, nascida da tradição oral, histórias contadas e passadas de geração para geração. Então, quem nunca ouviu uma história contada pelo avô, pelo tio, pelos nossos pais? Isso é histórias contadas de geração para geração. Tá? Então, histórias como a cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, a raposa e as uvas são exemplos de fábulas. Narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Nós vamos aprender mais na segunda aula o que é moral, tudo bem? Vamos lá? Como eu disse no início, nós vamos conhecer alguns autores de fábulas. Os mais conhecidos são Esopo, Fedro e La Fontaine, a quem são atribuídos as autorias dos textos mais famosos entre os leitores. No Brasil, temos representantes como Monteiro Lobato e Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Vamos conhecer alguns desses autores? Vamos conhecer um pouquinho a história de Esopo? Quem que foi Esopo? Então, Esopo nasceu na Grécia no século VI a.C. Até hoje, o seu nome e a história de sua vida são cercadas de mistério. Dizem as lendas que era corcunda, gago e dono de uma rara inteligência. Contava histórias simples e divertidas, com lições moralistas, utilizando os mais variados animais como personagens. Uma biografia egípcia do século I conta que Esopo foi vendido como escravo a um filósofo que, admirado com o seu talento, lhe concedeu a liberdade. Há diversas lendas sobre a sua morte. Uma das mais trágicas diz que o fabulista grego teria sido lançado de um precipício em Delfos, acusado de sacrilégio. As fábulas de Esopo, compiladas por um monge bizantino do século XIV, inspiram numerosos autores no decorrer da história. Outro fabulista é Jean de La Fontaine. Quem foi? Jean de La Fontaine viveu no século XVII. Filho de burgueses, teve o apoio da nobreza para se dedicar à literatura. Escreveu poesias e adaptações de comédias. Porém, foram as fábulas, escritas em versos e reunidas em 12 livros, publicados entre 1668 e 1694, que o tornaram conhecido no mundo inteiro.
Graças a uma apurada sensibilidade para mesclar imagens poéticas e de humor, as fábulas de Esopo ganham uma vida nova com La Fontaine. Tornaram-se verdadeiros retratos da sociedade, com seus vícios, diferenças sociais e problemas. O sucesso da obra garantiu a La Fontaine uma cadeira na Academia Francesa de Letras. O poeta da França morreu em Paris em 1695. No Brasil, o mais conhecido fabulista é Monteiro Lobato. Acredito que vocês já ouviram falar sobre ele. Além de recontar as histórias de Esopo e Jean de La Fontaine, ele criou suas próprias fábulas com a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá no início da aula, eu disse para vocês que vocês conheceriam uma fábula. E a fábula que eu trouxe para vocês é a da Tartaruga e a Lebre, escrita por Esopo. Vamos lá? Certa vez, a tartaruga desafiou a lebre para uma corrida. As outras tartarugas riram da cara da pobrezinha. Você está maluca? Apostar corrida com o bicho mais veloz da mata? Você vai perder e feio. Mas a tartaruga não se deixou abater. Deixe estar, deixe estar. No dia marcado, a lebre e a tartaruga se aqueceram e o macaco deu o tiro de largada. Sob aplausos da torcida, começou a corrida do século. Em menos de um minuto, a lebre já estava tão longe que resolveu tirar uma soneca. A tartaruga vai demorar uma vida para chegar aqui. Só que aí aconteceu o que parecia impossível. A lebre dormiu tão profundamente que a tartaruga conseguiu ultrapassá-la e chegou em primeiro lugar. Moral da história: nem sempre os mais velozes chegam em primeiro lugar. O que podemos observar nesta fábula? Escolha de dois animais com características importantíssimas para o desenvolvimento do enredo. Uma corrida vai acontecer e para vencer é preciso ser o mais rápido. Para estabelecer o conflito, as personagens escolhidas são a lebre, um animal ligeiro, e a tartaruga, animal que se movimenta devagar. Temos aqui uma competição entre o mais rápido e o mais lento, o que em princípio indicaria a vitória da lebre. Movida pela autoconfiança, acreditando que venceria sem esforço, a lebre torna-se descuidada e se distrai do seu objetivo e resolve dormir. A fraqueza da lebre possibilita que a tartaruga em desvantagem natural conquiste a vitória. Retomando, em uma fábula nós temos o narrador e os personagens, que na maioria são animais com características humanas. As fábulas apresentam um ensinamento que se aplica ao ser humano. Geralmente este vem escrito no final do texto. Todas as ações são importantes para entender todo o enredo. E as características podem ser positivas ou negativas. E agora nós chegamos na proposta de atividade. Antes de realizá-la, pense em tudo que nós aprendemos hoje. Sobre a fábula, sobre as suas características, o que é uma fábula, que são histórias contadas de geração em geração, né? De pai para filho, de avô para neto. E aí a proposta de atividade é o seguinte: entreviste seu pai, sua mãe ou outro adulto próximo a você. Faça as seguintes perguntas a eles e registre a resposta em seu caderno. Então, o que vocês deverão perguntar? Quais fábulas
eles conhecem? Qual é a preferida? E em que ocasião eles ouviram ou leram essa história? Quem contou para eles? Quando? Registrem essas respostas no caderno. Se você estiver indo para a escola, mostre para sua professora, conte para os seus amigos. Ou então você pode tirar uma foto da atividade e enviar no grupo do WhatsApp da escola. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Chegamos ao final. Na próxima aula vamos aprender um pouquinho mais sobre a fábula. Tudo bem? Até mais então, pessoal!